10. Terceiro Evangelho do Novo Testamento. Evangelho de Jesus Cristo, na verdade, segundo escreveu Lucas. Aleluia. Capítulo 10, verso 25 a 37. Vamos meditar um pouco acerca da parábola do bom samaritano. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 10, 25 a 37. Amém? Façamos a leitura. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-o ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, nessa parábola, ele vem nos mostrar o verdadeiro e real sentido da nossa vida cristã. Nós sabemos que as Escrituras nos mostram que nos últimos dias Jesus disse que o amor de muitas pessoas iria esfriar. E nós estamos vivendo essa profecia. Está lá em Mateus, capítulo 24, no versículo 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Existe tradução que diz: o amor de quase todos esfriará. Irmãos, e nós precisamos estar bem atentos quanto a isso. Porque o que é um cristão? Como se manter de pé em Cristo sem o amor de Cristo em nós? Fica um pouco difícil. Nós precisamos compreender que nós fomos chamados não somente para pregar o amor de Deus, mas principalmente para vivermos o amor de Deus na prática. Aleluia. E essa parábola nos ensina muito sobre isso.
Porque Jesus cita aqui, nessa parábola, após essa pergunta, né, essa pergunta em forma de tentadora, né, foi para tentar o Senhor Jesus, na verdade. Esse doutor da lei pergunta para Jesus qual era o maior mandamento, né, o que ele devia fazer para entrar no céu. E Jesus cita o primeiro de todos os mandamentos, né, o primeiro e maior de todos os mandamentos, que é: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Essa foi a resposta que, quando ele perguntou o que deveria fazer para ter vida eterna, foi a resposta que o fariseu deu, né? O doutor da lei deu para o Senhor Jesus. E Jesus falou: você falou bem, você respondeu de maneira correta, faça isso e viverás. Então nós já temos aqui a primeira informação, que é a de nós não apenas sabermos o que é o amor de Deus, não apenas ouvirmos o que é o amor de Deus, mas existe um fazer, existe ações, existem obras a ser demonstradas. Nós sabemos que todos os mandamentos estão ligados a esses dois, né? Já temos conhecimento que todos os mandamentos a gente cumpre, primeiro por amor a Deus e segundo por amor ao nosso próximo, que segundo a Escritura, esse mandamento ele é semelhante ao primeiro. Jesus falou, né? E o segundo, semelhante a esse, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, logo, para você amar o seu irmão, amar o seu próximo, é preciso ter amor por si mesmo. Como é que eu consigo amar alguém se eu não amo nem a mim mesmo? Não é verdade, irmãos? Eu preciso ter amor próprio para poder eu compartilhar esse amor com o meu irmão, com o meu próximo. Quando Jesus disse isso, né, o fariseu queria se justificar, e ele disse a Jesus: e quem é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola, e eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, a respeito desses três personagens que Jesus cita nessa parábola. Nós temos aqui a citação do salteador, a citação do sacerdote e levita, que estão no mesmo grupo, e a citação de um samaritano. Que na época o samaritano ele era considerado uma pessoa impura para os judeus, uma pessoa pagã, porque eles cultuavam a outros deuses. E o povo judeu não se juntava, não se misturava com os samaritanos. Mas o que eu quero que nós entendamos, o que eu chamo a atenção dos irmãos para observarmos, a respeito de que lições nós podemos tirar para a nossa vida, a respeito dessa parábola. Em que grupo eu me enquadro mais? E qual é o grupo que eu estou mais me encaixando? Porque eu denominei aqui três grupos nessa parábola: o grupo dos salteadores, que é aquele que vai dizer assim: o que é seu é meu; o grupo do sacerdote levita, que é o que diz que o que é meu é só meu; e o grupo do samaritano, que ele diz assim: o que é meu é seu, é nosso. Quero chamar a atenção dos irmãos a respeito disso. Então, o primeiro grupo, eu dei o nome de o grupo dos cobiçosos, a ganância. Os salteadores fazem parte, que são os que fazem parte desse grupo. E ele diz assim: o que é seu é meu. Perceba que no versículo 30, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Olha só, muito provável, esse homem era judeu. Descia de Jerusalém para Jericó e caiu
nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, olha só, e o espancaram, se retiraram, deixando meio morto. Aqui está o primeiro grupo. Você é uma pessoa que trabalha, a gente trabalha, luta para conquistar algo nessa vida, e de repente vem o salteador, né? Toma, assalta, rouba, furta aquilo que você conquistou honestamente. Então existe esse grupo na Terra. Creio que esse não é um grupo nenhum aqui, né? Aquele que vai e cobiça, né? E por inveja toma a força, na base da força, e aqui no caso, né, quase mata. Tem deles que até chega a matar, a tirar a vida das pessoas, não só assalta, não só tira bens materiais, mas chega até a assassinar as pessoas. O segundo grupo, aqui já possa ser que já vai falar conosco, porque é o grupo das pessoas porque enquanto os salteadores não conhecem a lei de Deus, porque esses homens que estão lá fora, muitos deles não têm conhecimento da vontade, dos mandamentos de Deus, diferentemente do sacerdote e levita, que eram pessoas que agiam de forma egoísta. O que é meu é só meu. Esse era o pensamento deles dois. Porque perceba que Jesus fala que aquele homem estava quase morto. Aquele homem estava ali jogado, machucado, sangrando. Aí passa o sacerdote, mas ele passa por onde? Por longe. Ele não presta socorro. Ou seja, ele não demonstra amor através de ação, de atitudes. E era alguém que conhecia a lei. Ele lia a Torá. Jesus está falando de uma pessoa que vivia dentro da igreja. E que ouvia a lei, que ouvia a palavra. Mas faltava cumprir com essa palavra. Demonstrar esse amor. Da mesma sorte o levita. Aleluia. Ele também passa por longe. Como é triste, irmão, a pessoa só pensar em si mesmo. E principalmente se eu sou uma pessoa que tem um conhecimento do bem, da verdade. Tiago fala que se alguém sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Então, se eu sei fazer uma coisa para ajudar um irmão, e olha que existem muitas coisas, não é obrigado a ser só dinheiro. Quem foi que disse que ajuda é só com coisas materiais? Existe irmão precisando de palavras, precisando de oração, de consolo do Espírito Santo. Aleluia. Existe isso na igreja. Irmãos fracos precisando de uma pessoa para desabafar, de contar. Tudo isso aí ajuda. E como é bom ter um irmão na igreja que a gente possa confiar para contar alguma coisa. Como é bom. Então, a palavra de Deus nos mostra. Paulo fala em Filipenses 3,19. Ele vai dizer assim, lá na carta que ele escreveu a Filipenses 3,19. Nós não devemos estar enquadrados nesse grupo aqui dos egoístas, que só pensam em si. Porque olha o que Paulo diz aqui, 3,19. Aleluia. Glória a Jesus. Perdão, não é o 3. É o 1. Meu Deus, deixa eu ver. O 2.
Filipenses 2, versículo 4. Vamos ler o 3 e o 4, fica melhor. Nada façais por contenda ou por vanglória. Paulo dizendo, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu propriamente, mas cada um também para o que é dos outros. Glória a Jesus. Olha que tremendo isso aqui. Perceba que nós precisamos fazer todas as coisas pensando no nosso próximo, pensando no nosso semelhante, no nosso irmão, não somente em nós mesmos. Na verdade, nós precisamos pensar mais nos outros do que na gente, muitas das vezes, porque Cristo fez isso. O amor de Cristo é isso, está associado a isso, não a pensar só em si. E como é triste, irmãos, a gente vê pessoas que conhecem, que estão com a palavra pregando, mas sem viver isso na prática, na realidade. Aleluia. Isso é muito complicado dentro da igreja hoje em dia, porque falta muito isso, talvez em muitos de nós, esse pensar no irmão, essa preocupação em saber se o irmão está bem, sabe, se ele espiritualmente está bem, se está bem também, se está se alimentando. Porque muitas das vezes, enquanto estamos nós comendo, às vezes tem irmão passando necessidade. Sabia disso? Quando a gente está ali com a roupa boa, calçadinho bom, usando, tem irmão que às vezes não tem. Tem irmão chorando, tem irmão doente. E o sacerdote e o levita, eles só pensavam em si. Ele estava pouco se lixando se tinha irmão desse jeito na igreja. Por isso que Jesus falou aqui, e deixa bem claro para nós que os levitas e sacerdotes, eles eram pessoas egoístas, certo? Que só pensavam em seu bem-estar. Paulo também fala em 2 Timóteo 3:2, ele diz assim, aleluia, 2 Timóteo 3:2, Paulo diz assim, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Amantes de si mesmo, só pensa no seu, só pensa em si. Agora, para encerrar, olha o terceiro grupo, que é o grupo que nós devemos fazer parte, estar inseridos nesse aqui. É o grupo do amor de Deus, derramado em nossos corações verdadeiramente. E é interessante que esse grupo, ele supera tanto o primeiro como o segundo. Porque enquanto o primeiro diz assim, ó, o que é seu é meu, eu posso tomar. O segundo vai dizer assim, o que é meu é só meu. O terceiro supera os dois. Porque o terceiro vai dizer assim, o que é meu, que é o samaritano, é nosso. Ele chegou, o samaritano chegou e prestou socorro. Ele ajudou aquele homem. Por isso, Filipenses 2:4 agora, Paulo diz assim, que é o que eu li agora há pouco, ninguém atende para o que é seu propriamente, mas cada qual para o que é do seu próximo, do que é dos outros. Você vê 1 João 3:16, vamos aqui ver o que João fala sobre isso. João escreve muito sobre o amor. 1 João 3:16, ele diz assim, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Ele quem? Jesus. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Meu Deus, que coisa difícil cumprir isso aqui.
Irmão, isso aqui é muita responsabilidade. A gente pregar isso aqui na igreja. Porque não é só pregar, eu repito, minha gente. É muito lindo fazer uma mensagem, a pessoa achar lindo isso ali. A questão é ver na prática. A gente quer ver isso na prática. É no dia a dia. É a nossa convivência. Nós precisamos sentir a mesma coisa. Paulo diz que se um membro se alegra, o corpo se alegra. Se um membro padece, o corpo padece. Tão forte é o amor daquela igreja. Precisamos chorar uns pelos outros. Precisamos sentir as necessidades uns dos outros. Não somente ver, mas sentir é muito mais profundo. Aleluia. E fazendo assim, cumpriremos a lei de Cristo. Ele fala no verso 17: quem, pois, tiver bens do mundo e vende seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Olha o que João fala aqui. Eu fico maravilhado quando eu vejo realmente pessoas que têm o amor de Deus, porque eu já vi irmão, eu não estou aqui dizendo isso aqui, não é para humilhar nem entristecer irmãos que têm mais condição que outros. Mas eu já vi irmãos pobres, eu já vi na igreja. Sabendo, o irmão estava precisando, necessitando de uma ajuda. Eu já vi irmãos pobres da roça tirar do bolso R$50 e dar. Eu já vi. Isso é tremendo, irmãos. Às vezes ele não tinha nem como fazer isso, mas ele fez. E é interessante que quando a gente faz isso com amor, a gente fica realizado. Quando se faz as coisas com amor de Deus, você se sente pleno, realizado, satisfeito, preenchido. Parece que é melhor você dar do que receber alguma coisa. É melhor dar do que receber. Jesus disse isso. Deus poderoso. Aleluia. Verso 18. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua. Não amemos de palavras nem de língua, mas em obra e em verdade. Mas por obra e em verdade. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus, teu nome. Sacerdote levita amava de quê? De palavras. Na hora que precisou demonstrar amor, não demonstrou. Passou por longe. Mas o samaritano amou com obras, com ação, com atitude. Aleluia. 1 Coríntios 4, 20, Paulo disse assim. 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. O reino de Deus não consiste em palavras. Irmão, Jesus repreendeu os fariseus por causa disso. A pregação lá para eles foi dura em Mateus 23. Foi um capítulo todo só para aquela raça de pessoas hipócritas que viviam dentro da igreja, demonstrava ser uma coisa e lá fora não vivia aquilo que era demonstrado aqui dentro. E Deus está muito mais preocupado em quem nós somos lá fora do que aqui dentro. Deus está muito mais interessado em quem somos uns com os outros, é lá fora. É quando nos reunimos em uma casa. É quando nos reunimos em um retiro. É quando nos reunimos para fazer a obra, para evangelizar. É ali que Deus quer ver a nossa unidade. É na hora de fazer, na hora do vamos ver. E
Como não citar uma das mais belas passagens da Bíblia? 1 Coríntios 13, 4 e 5. Conhecido dos irmãos demais. Olha o que Paulo fala aqui, ó. 4 e 5. O amor é sofredor. É benigno. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca seus interesses. Não suspeita mal. Está vendo aí? O amor não busca seus interesses, mas o interesse do outro. Irmãos, quando eu me deparo com passagens como essa, eu percebo o quanto distante ainda estou desse amor. O quanto eu preciso melhorar, minha gente. O quanto eu preciso ainda entender a essência do cristianismo, do amor de Deus. E o principal, viver isso na prática. Eu acho tremendo a igreja primitiva, logo no começo do livro de Atos, nos mostra como é que ela vivia. A Bíblia diz que eles eram tão unidos em amor, em verdade, em mente, em sentimento, que ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era seu. A Bíblia diz isso. Nenhum deles dizia, isso aqui é meu. Essa enxada é minha. Essa pá é minha, aqui é só minha. Ninguém dizia isso. É nosso. É nosso, irmão. Na hora que o irmão precisasse, estava à disposição. Aleluia. Aquele arroz era nosso. O almoço era nosso. Eles faziam tudo juntos. Tudo em comum eles tinham. É claro que eu não estou dizendo isso muitas das vezes existem pessoas que não são verdadeiramente irmãos, né? Estou falando de quem realmente é irmão de verdade em Cristo. Não estou falando de pessoas que se aproveitam, porque também existe pessoas que querem se aproveitar daquilo que é seu, né? Mas precisamos ter discernimento, irmãos. A gente precisa olhar em nossa volta e ver quem realmente é nosso irmão. De verdade. Realmente é uma pessoa que realmente, ele não só fala bem de você na sua frente. Porque na frente é fácil falar bem. É fácil demonstrar unidade e amor. Mas na ausência, é ali que Deus está vendo a nossa sinceridade em falar do nosso irmão. A maneira como vamos falar daquele irmão. Glória a Jesus. Por isso que eu já disse e continuo dizendo para os irmãos, eu preciso de cada um de vocês. Eu preciso. Se eu estivesse dentro da igreja e eu não precisasse de nenhum dos irmãos, então eu estava no canto errado. Estaria no lugar errado. Porque todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós precisamos de alguma maneira uns dos outros. Só quem não precisa aqui de ninguém para ser quem ele é, para viver da maneira que ele vive, é o Senhor Jesus. Jesus não precisa de ninguém para ele ser Deus, para ele ser o Todo-Poderoso. Mas nós precisamos, irmãos. Você pode dar faça aí uma retrospectiva da sua vida e veja bem lá atrás se um dia você não precisou de um irmão para alguma coisa. Pense aí. Talvez ele não está nem na igreja mais hoje, né? Mas precisou daquela ajuda. E também você também já ajudou. E dessa maneira nós vamos prosseguindo na graça do Senhor Jesus.
Aleluia. Então que nós possamos entender, irmãos, que servir é o nosso objetivo, é servirmos aos outros. O bom samaritano, segundo o que Jesus nos ensina nessa parábola, é o modelo a ser seguido pela igreja. É o modelo a ser cultivado. Porque o que é que ele faz? Ele pega aquele homem, ele se aproxima, ele coloca ele na sua cavalgadura. Ele se move de íntima compaixão. Olha isso. Quantas vezes, irmãos, nós visitamos uns aos outros? Eu fico analisando, meu Deus, hoje, mal andamos na casa dos irmãos. Pode prestar atenção. Às vezes é só quando tem uma festinha, um culto, que os irmãos ali se reúnem. Mas nós mal andamos na casa dos irmãos. E eu acho interessante que no começo da igreja, muitos irmãos não tinham nem transporte, e atravessavam a cidade para visitar um irmão e orar com ele. Eu vi muito isso, eu fiz muito isso. E às vezes hoje tem irmão que tem transporte e não tira um minutinho ali para ir visitar um irmão. E você não tem noção de como isso é importante. A gente receber visita, ou visitar um irmão, para ler um versículo, para louvar um hino, enfim, ou até mesmo para conversar alguma coisa. Isso é muito importante. O samaritano cuidou dele. Aleluia. O samaritano não mediu esforços para gastar tudo que tinha. Olha que interessante. Para ajudar aquele homem. Pegou o seu azeite, pegou o vinho, colocou nas feridas, levou para uma estalagem, e o texto diz que ele cuidou dele. Aleluia. Então, o que é a estalagem? Pode ser a igreja. Muitas das vezes nós precisamos cuidar de pessoas dentro da igreja. Pessoas para trazer para cá e cuidar também dessas pessoas. Não é só trazer. Não é só a gente começar um trabalho de pregação numa casa e a gente abandonar isso ali. A gente começar a dar assistência e a pessoa, quando chegar aqui, continuar dando assistência a essa pessoa, cuidar dessa pessoa, dessa alma. Glória ao Senhor Jesus. Porque nós sabemos que isso não tem preço. Não tem preço. Todo o dinheiro do mundo inteiro, se nós juntássemos, não daria para comprar uma só alma. Não daria, não é suficiente. A nossa alma é muito cara. Ela custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sua alma custou o sangue de Jesus. Ela é preciosa demais. Tem até um hino que diz, né, que o valor de uma alma custou muito caro. Enquanto nós cristãos não entendemos o valor da nossa alma e o valor da alma das pessoas, nós não iremos tratá-la com amor como ela deveria ser tratada. Porque, irmãos, nós temos que olhar para as pessoas, não é o que nós vemos. Você tem que ver, não é a cor da pele da pessoa, não é o poder da pessoa aquisitiva, a questão social. Ao olhar para uma pessoa, nós temos que fazer como Jesus fazia. Estamos olhando para uma alma. Uma alma que precisa de Jesus. Alguém que está ali carente do Evangelho. Pessoa que está ali, às vezes, perdida. Vivendo nesse mundo, iludida, passando por alguma dificuldade, mas é uma alma que Jesus, por ela, morreu também, né? Louvado seja Deus. Padeceu também por ela. Então, dedique tempo, tá certo? Não tenha medo de correr risco. Glória a Jesus. Deixo aqui essa pequena mensagem para a nossa meditação. E que nós possamos viver cada vez mais em função do amor de Deus. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo.